Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Eu gostaria de convidá-los imediatamente a que abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus. Nós vamos fazer um pequeno apanhado, de alguns textos. E eu acho que é desnecessário dizer aqui, a grande dificuldade que não só a igreja tem, mas os membros têm de entender a palavra de Deus hoje. E se nós disséssemos aqui que a palavra de Deus não é um livro difícil para se entender hoje, nós estaríamos certamente cometendo um equívoco grave, porque se não fosse assim, nós não teríamos hoje 45 mil igrejas, cada uma pregando alguma coisa diferente da outra. É um fato, isso é um fato, que algo está errado, e muito errado, quando a Bíblia afirma categoricamente que há uma só fé, um só Deus e um só batismo, e nós temos milhares de, entre aspas, religiões. Alguma coisa tem que estar errado. E nós, se queremos aprender com Deus de verdade, nós precisamos fazer o que Paulo fez. E isso a cada momento. Paulo aprendeu, diz a palavra de Deus, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era, hoje, se você parar para pensar, Gamaliel seria, quem sabe, um dos maiores expoentes, desses pastores midiáticos que estão aí, que as pessoas vão aos milhares para ouvir. Gamaliel era com certeza o mais preparado. Por isso a Bíblia faz questão de dizer que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Porém, Paulo, mesmo tendo aprendido, entre aspas, aos pés de Gamaliel, ele perseguia os cristãos. E ele achava que estava certo. Ele realmente achava que estava certo. Tanto é verdade que na conversão dele, as primeiras palavras que ele ouve são: Saulo, Saulo, por que me persegues? São as primeiras palavras para que Paulo entendesse o que ele estava fazendo. Ele imaginava realmente que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava perseguindo os verdadeiros cristãos. Notem onde chega o engano e acreditem. Paulo havia aprendido com quem? Com quem ele aprendeu? Quem seriam os sacerdotes nos dias de hoje? Quem seriam os doutores da lei dos dias de hoje? Quem seriam os fariseus e saduceus dos dias de hoje? Quem seriam eles? Pastores. Ele aprendeu com os pastores, e não só com os pastores, mas com um dos principais pastores da época. Então, se nós queremos aprender realmente, nós temos que ter a coragem de confessar diante de Deus a nossa nulidade e a nossa sinceridade. Dizer: Pai, eu cansei. Eu quero, como Paulo, Senhor, que o Senhor me dê a sabedoria e a clareza para realmente dizer: Senhor, eu reputo tudo que eu aprendi por lixo. Algumas versões dizem esterco. Imagine você, um homem que aprendeu com Gamaliel, que seria o pastor dos pastores da época, dizer: olha, tudo que eu aprendi é lixo. Para nem dizer a palavra mais feia, que é esterco. Nós sabemos o que é esterco. Então nós chegamos, por exemplo, numa época em que nós temos que tomar uma decisão sim ou sim. Porque senão nós vamos repetir o erro que repetiram os judeus do passado. Com certeza absoluta vamos repetir. Por que sabemos disso? Eclesiastes 1:9. Nada de novo debaixo do sol. O que foi, isso é o que há de ser. Vê algo novo, já foi nos dias passados. Então, nós vamos repetir a experiência errada se nós não estivermos muito bem focados no que a Bíblia ensina. A regra será sempre a mesma. Qual é a regra do cristão? Qual é a regra? O cristão tem uma regra quando se trata das coisas de Deus. Está escrito. Olha, mas eu acho não. Está escrito. Olha, não, está escrito.
Onde é que está escrito? Não está escrito? Não aceito. De jeito nenhum. Não, mas é que o tempo mudou, a igreja mudou, o país mudou, isso mudou. A Bíblia se levanta categórica. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu não mudo. Não há sombra de variação em Deus. O que Deus escreveu há 6.000 anos atrás é para hoje. Não muda, ele é perfeito. Ele conhece o ser humano, ele criou o ser humano, ele não erra. Não há absolutamente nada que tenha que mudar, porque tudo que ele escreveu é perfeito. Claro, entenda-se, esse escreveu é como se nós disséssemos, né? Os discípulos, os apóstolos, os profetas escreveram inspirados por Deus. E essas coisas, elas têm que ser categóricas para nós. Porque senão nós sempre vamos estar sendo jogados de um lado para o outro. Lembram de João Batista? Que é que viestes ver no deserto? Um caniço agitado ao vento? O que é um caniço agitado ao vento? Caniço está ali, venta para cá, ele vem para cá, venta para lá, ele vai para lá. Então ele está dizendo, João Batista não era um caniço agitado ao vento. Vento na Bíblia, profeticamente, são falsas doutrinas. Por isso diz, né? Alinhado por todo vento de doutrina. Então o homem não pode ser levado por todo vento de doutrina. A doutrina dele é a Bíblia, que ele tem que ser aqui, ó. Aprendeu? Aprendi. É assim? É assim. Está escrito? Está escrito. Ponto. Não mexo mais. Ah, mas eu não entendi. Então tá bom. Então vamos estudar até entender. Entendeu agora? Entendi. Quanto é 2 mais 2? 4. Vai ter que morrer defendendo isso. Não sei se me entendem. A luz é adicional? É. Mas em questões de doutrina, aquele que escreveu com o seu dedo, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, não vai mudar. Não vai. Não importa se o teu pai foi mal com você, você tem que honrá-lo. É o que ele pediu, é o que está escrito. É claro que, né, sempre uma premissa não derruba a outra. Dai a César o que é de César e o que? A Deus o que é de Deus. No momento que o homem te pede para fazer algo que vai contra o que Deus mandou, fora. Né? Então, começamos com o livro de Mateus, capítulo 22. Vamos ver algumas coisas que aconteciam para a gente ir se focando também, né? 22, eu vou ler a partir do versículo 23, tá? 22, a partir do 23, para ficar mais claro o contexto, tá? No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus. Quem eram os saduceus? Saduceus era uma classe de sacerdotes, havia os saduceus e os fariseus. Os saduceus não criam na ressurreição, mas era uma classe de sacerdócio, uma classe de pastores com uma doutrina específica. Veja que lá já tinha problema. Os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não criam na ressurreição, tá? Mas vamos entender até aqui. Chegaram junto dele os saduceus, eram os pastores do dia de hoje que chegaram até ele, certo? Que dizem não haver ressurreição. Tá vendo como a Bíblia é bem perfeita? Ó, saduceu, o que eles diziam? Não existe ressurreição. Pergunto, tem ressurreição ou não tem? Tem. É bíblico ou não é? Esses homens eram pastores, gente. Eram líderes da nação. Então imagina que já tinha confusão na época. Os fariseus dizendo que tem ressurreição, os saduceus dizendo que não tinha. E já começava a confusão ali. Mas nada novo debaixo do sol, claro. O inimigo que antes tinha 2, 3, 4, 5, 6 doutrinas diversas, agora já tem milhares. Certo? Então, à medida que passa o tempo, ele vai inventando novos dogmas, né? É só a gente olhar que do ano 538 ao ano 1798, que foi o período de supremacia papal, a igreja inventou mais de 1000 dogmas, né? A adoração a Maria, confissão auricular, adoração a santos, canonização de santos, etc, etc, etc. Desculpe, aqui a gente vai ser muito direto, tá bom, no estudo, tá? Aqui a gente está para aprender, então a gente não vai contar meias verdades aqui, tá? A gente vai direto ao ponto, tá bem? Só para vocês poderem entender, né? Então, chegaram junto dele os saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ou seja, né? Você é casado, morreu tua
morreu, né, o teu marido, você tinha o direito de casar com o irmão para poder seguir a descendência, tá? Então, isso era uma lei, né, para que houvesse e se cumprisse aquilo que Deus disse, né? Crescer e multiplicar, encher a terra, né? Claro que depois a gente vai vendo como isso, em alguns momentos, não foi cumprido, né? Ora, houve entre nós 7 irmãos. Então, ele está contando uma história e eles estavam criando uma armadilha para Jesus, certo? Que é o que faziam, né? Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro, até o 7º. Né? Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, olha só, eles não criam na ressurreição e queriam criar uma armadilha agora. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 a mulher será a mulher, visto que todos a possuíram? Entenderam? Ou seja, eles não creem na ressurreição, mas criam uma armadilha para, tipo assim, dizendo, vê que absurdo? Então, se você é uma pessoa incauta, se você é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, o inimigo usa essa artimanha. Ele vai chegar para você e vai dizer assim, ah, você crê nisso? Você diz, sim, eu creio. Aí ele vai tentar fazer, entende? Você vê que o que você crê realmente, que é bíblico, é um absurdo, é ridículo. Então eles chegaram e diziam, olha que ridículo. Então eles chegavam, por exemplo, aos incautos e contavam essa história, por exemplo, né? Que saída que você tinha? Você não tinha saída, porque como é que você ia responder? Né? Agora, claro, se conhece a Bíblia, é diferente, né? Agora vejam Jesus, perfeito, né? Vem a armadilha. De quem será a mulher? Visto que todos possuíram ela. Então agora, né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes. A quem ele disse isso? A quem? Que seriam quem hoje? Os pastores. Líderes de igrejas, pastores. Olha o que ele diz. E repito, tudo que nós estudamos, tenhamos em mente isso. 1 Coríntios, nada há de novo debaixo do sol, Eclesiastes 1:9, e, como diz 1 Coríntios 11, todas essas coisas foram escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Tudo isso aqui é escrito para nós, a nós que vivemos esse tempo, entende, que ninguém viveu. Nós vivemos um tempo profético que ninguém viveu até agora. É só olhar os sinais bíblicos, né? A gente já estudou bastante isso aqui, e a gente precisa realmente, não houve uma época como essa ainda, não houve. É só olhar os sinais que Jesus deixou para essa geração, né? Não tem muito segredo, né? Então, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, o quê? Errais. Em primeiro lugar, vocês estão errados. Errais. Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, 2 falhas crassas que ocorrem no meio dos teólogos hoje. Nós somos melhores que eles? Não, não somos. Qual é a única diferença entre nós e os teólogos? Oi? Sim. Nós só buscamos aprender com a palavra. O teólogo aprende com uma série de coisas e não com a palavra. Ele faz teologia, ele tem psicologia, ele tem parapsicologia, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem aquilo outro. Todas matérias do mundo, que não tem nada a ver com a Bíblia. E a pessoa, para aprender, precisa estudar a Bíblia. Certo? Lembrem-se que João Batista nasceu, era filho de Zacarias. João Batista era filho de Zacarias, que era de uma ordem de sacerdócio. João Batista teria que, entre aspas, forçosamente estudar na escola dos profetas, mas foi impedido por Deus. Não, você não vai para a escola de teologia, porque se você for, você vai se corromper e eu não vou poder te usar. E não há nada novo debaixo do sol. Nada novo. Tá? Bom, então, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, qual é a grande falha hoje? Não se conhece o poder de Deus, né? O que está aí não é o poder de Deus, o que se imagina ser o poder de Deus não é. Deus não abençoa copo d'água, Deus não abençoa sabonete, Deus não abençoa toalha, Deus não tem relíquia, nada disso. Deus não trabalha com essas coisas, nunca trabalhou.
Mostrem na Bíblia um só elemento onde Jesus ou um discípulo qualquer disse, não, compra a tua linha aqui, benta, aqui vai ser uma bênção, pega essa água e bebe. Isso não é bíblico, não é. Então Jesus vem e diz, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Duas falhas que obviamente o povo de Deus precisa corrigir. E é inclusive nesta ordem. A Bíblia é perfeita, não é conhecer o poder de Deus e depois as Escrituras. Primeiro as Escrituras. Conhecendo as Escrituras, Deus pode agora te dar poder. Porque se Ele te der poder antes de conhecer as Escrituras, você só vai fazer confusão. Porque aí você tem poder para ensinar o erro. Então, primeiro você tem que estar preparado nas Escrituras. Depois Ele vai te dar poder. Entende? Para quê? Porque para que Ele dá poder? Para que você reparta o que recebeu. Para isso é o poder. O poder do Pentecostes veio quando? Quando eles estavam preparados o quê? Nas Escrituras. Estavam unidos, o que diz o texto? Unidos conformes entre si. Sim ou não? Sim. Então ela ensinava uma coisa, ele outra, ela outra, ela outra? Não. Eles ensinavam a mesma coisa. Claro, agora sim o Espírito de Deus toma e vai trabalhar, porque agora em uníssono eles vão ensinar. Porque senão Pedro, cheio do poder, começa a pregar. Tiago diz, ei, peraí, está errado isso aí. Já virava uma folia enorme. Certo? E lógico, o erro público tem que ser corrigido como? Publicamente. O erro foi público. Publicamente você tem que corrigir, porque senão o erro vai para frente. Tem lá 1000 membros. Eles assimilaram, os 1000 assimilaram um erro. Todo mundo fica quieto. Tem um lá que sabe que foi errado. Vai deixar passar? Deixou passar, o que acontece? O erro vai se propagar agora. Por isso os sacerdotes, os profetas eram sempre perseguidos. Quem que os profetas sempre repreendiam primeiro? A liderança. Rei Acabe, Herodes, eles iam para a liderança. Deus mandava eles lá. O profeta foi lá repreender quem? O rei Davi, Saul. Deus mandava na liderança. Vai lá e fala. Senhor, mas eu vou lá e vai cortar minha cabeça fora. Vai lá e fala. Profeta, só chega a qualidade de profeta se ele for obediente, fiel. Não tem obediência, não é profeta. Profeta era chamado para fazer o que os outros não tinham coragem de fazer. Sempre. E o profeta, ele fala de quê? Profecia. Ele fala verdades que incomodam. O profeta entrava numa igreja hoje, se ele falasse, eles arrancavam ele a pontapé lá de dentro. Não tenham dúvida disso. Nenhuma dúvida. Agora, por que não acontece? Porque são sermões agradáveis, são sermão para alisar os cordeiros. Amém, aleluia, glória, aleluia. Ninguém está entendendo nada do que está falando, porque está uma confusão. Um prega uma coisa, outro prega outra, outro prega outra. Ninguém tem segurança no que aprende. E a Bíblia se levanta de novo, poderosa. Falar do cristão é o quê? Sim, sim, não, não, ponto final. Não tem segredo. Lê, aceita, vamos para frente. Mas aí vem, não, veja bem, não é assim que começa o problema. Está escrito, ponto final. Então, porque errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Só aqui, veja, é que a gente obviamente vai acelerar em função aí do que a gente tem que transmitir, Mas só aqui nós já teríamos uma lição maravilhosa. Imagina Jesus dizendo para você hoje, e é assim que a gente tem que tomar a Bíblia, está dizendo para nós, Veja, eu quero que vocês entendam uma coisa. No céu não há casamento. Opa! Ou ele não disse isso? Então, já tira uma dúvida que não tem um monte de gente dizendo, como é que vai ser lá no céu? Eu vou casar, meu marido, minha esposa. Não, no céu não tem casamento. Acabou. Por quê? No céu seremos todos irmãos. Irmãos. Não tem casamento. O que mais? Não se casam, não se dão em casamento, mas sereis como os anjos. Outra coisa que responde, anjo se casa? Anjo faz filho? Não. Então, esqueçam essa ideia de que se ensina hoje de que o anjo veio, os filhos de Deus habitaram com as mulheres dos homens. Não existe isso. Anjo não faz filho.
Anjo é uma ordem de seres criadas especificamente para servir a Deus. E nós aqui na Terra, que aqui na Terra escolhemos servir a Deus, vamos substituir os anjos que caíram. Entendem? A terça parte dos anjos que caíram junto com Lúcifer, nós substituiremos eles. Isso é bíblico, tá? Eu não vou cruzar todas as informações agora, mas apenas para que a gente vá vendo como as pessoas não ensinam a verdade. Então, ele diz, sereis como? Ele não disse sereis anjos. Ele disse sereis como os anjos. Por quê? Porque nós vamos substituir essa ordem de seres fantásticos que Deus criou, certo? Que foram expulsos do céu, deixaram um vazio no céu, né? E tudo na Bíblia é perfeito. Lembrem-se de Jesus, sempre, que é o nosso mestre perfeito. O que ele disse? Né? Eu vou preparar lugar para vocês. Disse ou não disse? Ele disse, eu vou construir lugar. O que ele disse? Eu vou preparar. Que lugar é esse que ele vai preparar para nós? São os lugares que quem habitava lá? Amém? Os seres celestiais. Eles caem, agora esses locais ficam vazios, Cristo vai preparar para aqueles que vão morar lá, substituindo os anjos que caíram. Certo? Nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados para servir a Deus pela eternidade. E nós fomos criados, embora, claro, a terça parte caiu e não todos vão se salvar aqueles que realmente buscarem ao Senhor, aceitarem ao Senhor, né? E quiserem servir, porque Deus não vai pegar ninguém na marra para servir Ele. Né? E há uma diferença enorme entre ser filho de Deus e entre ser um servo de Deus. Diferença muito grande, que as igrejas também, infelizmente, não ensinam às pessoas. Filho de Deus é filho de Deus. Você aceitou a Cristo, você passa a ser um filho de Deus. Servo você só é quando você resolve obedecer. Ah, eu quero obedecer. Então essa história, inclusive, que corre por aí, tipo, ah não, eu estou na graça, você está na lei, esqueçam. Esqueçam. Quem rejeita a lei de Deus não está na graça. Não entendeu ainda o propósito de Deus através da sua lei. Ainda não entendeu. A graça é o que Deus te dá como uma força e um poder para que você possa e tenha no coração o desejo de guardar a lei do Senhor. Uma lei que é o que? Segundo diz a Bíblia. Santa, o que mais? Justa e o que mais? Boa. Pergunto, pode Deus descartar algo que é santo, justo e bom? Vocês querem ou não querem algo que é santo, justo e bom? Nós queremos ou não? Queremos. Quem aqui não quer ser santo? Santo no sentido real da palavra, não essa santidade que está por aí. Quem aqui não quer ser santificado constantemente por Deus? Quem não quer ser justo? Eu não conheço um cristão que não queira ser justo. Quem não quer ser bom? Não é a nossa luta diária? Sermos mais santos, sermos mais justos, sermos mais bons? É o que Deus espera de nós. Deus nos deu uma lei que é santa, justa e boa. Acredite. Quando essa lei santa, justa e boa começa a ser gravada no teu coração, ela começa a operar isso. E você começa agora a ser o quê? Santo, justo e bom. Quanto mais você guarda essa lei, quanto mais você procura andar em linha com ela, por isso Jesus diz, né, no Salmo, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de noite e de dia. Meditar na lei é o que faz com que essa lei seja gravada no teu coração. E acaba a guerra. Acaba essa guerra de religiões se simplesmente as pessoas entenderem para qual propósito Deus criou a lei. E ele diz, inclusive, futuro, escreverei a minha lei nos vossos corações. Tudo é perfeito. Repito, tudo. Por que vocês acreditam que Deus escreveu com o seu dedo na rocha a lei? Por quê? Ele poderia ter escrito num pedaço de pau, bonito, podia ter escrito num diamante, podia ter escrito numa barra de ouro, né? Por que ele escreveu na rocha? O que simboliza a rocha na Bíblia? Cristo. O que mais? O que mais? Sonho de Daniel, lembram? Todos os reinos iam passar, mas em um reino ia ser
Qual o reino que ia ser eterno? Qual era o reino que ia ser eterno? Daniel 2, vamos lá. Cabeça de ouro, peito de prata, pernas de ferro, pés de ferro e barro, e vinha o que? E batia no pé? Uma rocha. E o que era a rocha? Cristo, mostrando que o reino dele seria o que? Eterno, certo? Rocha na Bíblia é símbolo de eternidade. Deus escreve sua lei na rocha justamente por aquilo que ele diz, que a lei dele é eterna. Eterna, certo? Por isso ele escreve na rocha, um símbolo de que em Cristo a lei estaria escrita. Foi o único que tirou a nota 10, certo? Cumpriu a lei do Pai como nenhum outro, mas a promessa é que ele escreveria o quê? Escreverei as minhas leis nos vossos corações. Então agora ele está mostrando que não importa quão duro seja o teu coração e o meu, ele vai escrever. E tudo que eu preciso dizer é o quê? Aceito. Só. Senhor, eu aceito. Escreve, porque eu não posso escrever. Eu não tenho. Você tem como escrever a lei no teu coração? Não. Ele pode. Ele escreve, e ele escreve a lei dele pelo dedo dele. O que é o dedo dele na Bíblia? Quem sabe? Profeticamente. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, logo é chegada a voz do reino dos céus. E Lucas vai dizer, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. O dedo simboliza também o Espírito de Deus. Por quê? Porque ele escreveu com o dedo literal a lei na rocha. Mas ele escreve com o seu, o quê? Espírito, a lei no nosso coração. Perfeito? Veja que a Bíblia, ela tem lições profundas e tem lições superficiais. Ela tem lição que é aquela pérola, né, conforme diz a Bíblia, que você encontra ali na superfície, né? Mas as pérolas mais brilhantes estão aonde? Lá no fundo. Lá no fundo, tem que buscar lá. Por isso Cristo é chamado de a grande pérola, né? Na parábola, né? Aquele lavrador que foi lá, achou uma grande pérola e tal, né? Bom, então, 31, versículo, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou dizendo? Outra pergunta, vocês não estão lendo? Outra pergunta que ele faz, vocês não leram? Veja, vocês ensinam as escrituras, mas vocês não estão lendo então, vocês não leram o que ele diz, ou seja, vocês estão pregando contra a ressurreição, mas vocês não leram o que diz a respeito da ressurreição, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Por que Deus não é o Deus dos mortos? O sujeito morreu em Cristo. Como que ele não é o Deus dos mortos? Hã? Amém. Tá vendo? Isso é lição. Porque cristão não morre. Cristão o quê? Dorme. Isso é bíblico ou não? Como que é bíblico? Lázaro, né? Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Chegaram para os mensageiros de Maria e Marta. Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Lázaro está doente. E Jesus diz o quê? Essa enfermidade não é para a morte. Eles voltam faceiro, óbvio. Não pode ficar tranquilo, não vai morrer. Mas ele morreu. Daí pouco tempo depois Jesus, Lázaro dorme. Senhor, então se Lázaro dorme, deixa eu dormir. Não, Lázaro está morto. Quero que vocês entendam que a linguagem para o cristão é: cristão não morre, cristão dorme. Por que cristão dorme? Em Cristo. Por que ele dorme em Cristo? Ele creu. Ótimo. Recebeu. E vai ressuscitar. Se ele vai ressuscitar, ele dorme. Né? O mesmo despertar a cada manhã. Você foi dormir, acordou. Ah, eu acordei. Não, você acordou não. Você foi acordado. É um exemplo que Deus te dá todos os dias para que você fortaleça a esperança de um dia participar da grande ressurreição. Deus quer que você se alimente a cada novo dia, abrindo os olhos. Opa, o Senhor me despertou. E vai me despertar naquele grande dia também. Tudo é um exemplo. A Santa Ceia que fazemos aqui é um exemplo do quê? Da verdadeira ceia que nós vamos ter lá, ou não? Sim ou não? Sim. Sim, tanto que Jesus disse, ó, desde agora eu não bebo mais do vinho da vida, até que eu esteja com vocês lá. Certo? A ressurreição é um exemplo, ou seja, né, é um exemplo bem assim, claro que Deus nos dá, do que é o dormir a cada momento. Né? Porque o cristão, como ele vai ressuscitar,
Deus quer que ele se alimente com essa certeza. Todo dia, não vou morrer, eu vou dormir. Agora, é claro, você vai chegar para as pessoas que não conhecem, né? Não, eu vou dormir. Ah, você ficou louco. Mas a Bíblia é a contramão do mundo. O cristão anda na contramão do mundo mesmo. A linguagem cristã tem que ser outra, em todos os aspectos, né? E a gente vai aprendendo, né? Bom, vamos para o livro de João, capítulo 17 agora, uma vez que já entendemos isso. João 17. Ah, perdão. Antes que a gente vá para lá, eu só queria que alguém lesse o versículo 33 que a gente estava, que é o último. Versículo 33. Nós estávamos em Mateus 22. Versículo 33, o que diz ali? Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Olha só. Os pastores não aceitavam, a liderança não aceitava, mas a multidão se maravilhava. Por quê? Estava vendo que era algo diferente, algo claro, algo preciso, certo? E está começando a acontecer isso já, graças a Deus. Uma época você ensinava as pessoas, será que é mesmo? Mas hoje não, hoje as pessoas ouvem, já estão. A gente tem ido em igrejas pentecostais que não estão acostumadas a ouvir, às vezes 20, 25 minutos uma palestra, um sermão. Você prega 1h30 para eles e eles querem mais. Isso está acontecendo. Já está acontecendo. Graças a Deus. O poder de Deus está trabalhando e as pessoas estão começando a valorizar a Bíblia. Querem a Bíblia. Agora, não, queremos estudo, queremos aprender. Né? E esse tipo de reunião vai acontecer cada vez mais e com mais gente daqui para frente. Cada vez mais. Pessoas que não querem, claro, num primeiro momento é uma luta, mas as pessoas vão percebendo que o verdadeiro alimento não está dentro dos templos eclesiásticos, como não estava na época de Cristo. O grande problema que Cristo enfrentou com a liderança foi esse. Ia lá para o templo de Jerusalém, a sinagoga, o pastor lá querendo pregar, o sacerdote, cadê o povo? Cadê o povo? Ia lá fora, estão lá ouvindo um tal de Jesus. Iam lá fora, Jesus, né, nas encostas das montanhas, na beira da praia, o povo tudo lá escutando. E eles ficavam loucos. Né? Imagina, eu fiz teologia, eu me formei, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, e como é que é esse negócio? E agora vem, para eles, Jesus era um iletrado. Tanto que eles diziam, como sabe esses letras, não as tendo aprendido. Claro, ele não cursou teologia, ele não fez o curso de teologia, entende? E daí eles diziam, não, esse ele não aprendeu, não tem faculdade de teologia, mas era quem realmente conhecia da palavra. Já não fez para poder ficar puramente na palavra, para não se contaminar, perfeito. Tá? Bom, e aí a gente vê, né, que as turbas ou as multidões, dizem algumas versões, né, ouvindo isso ficavam maravilhadas com a doutrina. E é o que vai acontecer. Né? João 17:3. Vamos ler sempre, a gente pega o versículo principal e daí lê, né? O que diz ali? João 17:3. Quem quer ler? Que a vida eterna é esta, que conheça a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então veja, eu quero a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é pertencer a uma igreja, a vida eterna é ser membro de uma igreja. O que é a vida eterna? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna não está condicionado a ser membro de uma igreja. Nós não estamos aqui falando mal de igreja, que queremos deixar muito claro. Você pode estar há 40 anos numa igreja e não conhecer a Deus, não conhecer a Cristo. Você é um membro de uma instituição, você não é um membro do corpo de Cristo ainda. Você só é membro do corpo de Cristo quando você realmente conhece a Cristo e conhece a Deus. E posso assegurar a vocês, não sei em percentual, porque não estamos aqui para falar pura e simplesmente do que não entendemos, mas a esmagadora maioria dos que se dizem cristãos não conhece a Deus e não conhece a Cristo. Não conhece. Conhecer é conhecer. Você chega para uma pessoa e diz, você conhece o Butina? Conheço.
Ah, é? Como é que ele é? Ah, cabelo meio branco, usa óculos, né? Trabalha. Isso é conhecer. Hoje você pergunta quem é Deus? Você acredita em Deus? Opa, eu sim. 96% dos brasileiros acreditam em Deus. Mas não é essa a pergunta. A Bíblia diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Então, peraí, qual é a vantagem de conhecer a Deus dessa maneira? Diz que até os demônios creem e os demônios estão perdidos. Então, o que ele está querendo dizer? A pergunta é: tu confias em Deus? Os demônios creem, mas confiam? Não. Eles sabem que Deus existe ou não sabem? Eles foram expulsos, eles estavam lá. Então, saber que Deus existe não torna você um cristão de maneira nenhuma. Eu preciso conhecê-lo. E só tem um jeito de conhecer a Deus. Qual é? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem disse isso? Cristo. Então, só tem um jeito. Precisa conhecer a Cristo. Por isso, a vida eterna é esta: que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que conhecendo a Jesus, eu vou conhecer a Deus. Porque ninguém nunca viu Deus. Mas eu posso ver o Filho. Como eu posso ver o Filho? Através da palavra. Como é que eu vou conhecer Cristo? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo. Palavra é Cristo. Eu leio a Bíblia, eu estou conhecendo a Cristo, porque esta é a biografia dele. Não tem como conhecer a Bíblia e não conhecer a Cristo. Agora é claro que este conhecimento tem que ser um conhecimento prático, não só teórico. Ali gostei, bonito, fecha. Não. Procure viver o que está aprendendo, e é uma luta diária. Luta diária. Você vai aprendendo diariamente e vai aprendendo com Deus coisas que Deus não mostra para os outros, né? Então isso é diariamente, né? Então aqui ficou claro, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste, né? João capítulo 5, versículo 39. Nós vamos pegando alguns apanhados, tá? Normalmente a gente não faz isso, né? A gente segue um estudo um pouco mais centrado, né? Numa história bíblica, mas hoje vamos João 5, 39. O que diz ali? Examinais as Escrituras. Por quê? Julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E o 40? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha essa passagem de novo. E não estamos aqui, né, apenas colocando o que vemos. Vejam só, vamos voltar um pouquinho agora no 35, versículo 35, para ver o que motivou isso aqui. Por que ele disse isso? Olha só. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Jesus está dizendo, olha, João era uma candeia. Por quê? Porque o que ele ensinava era luz, certo? E Jesus está falando isso de novo para quem? Para aqueles que não aceitaram, para a liderança de novo. E aí eles dizem, vocês não aceitaram, tanto que eles não se batizaram no batismo de João. João estava batizando para arrependimento, eles iam lá assistir, mas não se batizavam. Aí ele diz, olha, ele era luz, o que ele ensinava era luz, diz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, ponto aqui, vamos lá. Jesus realizava as obras pelo poder de quem? Está escrito ou não? Ótimo. Veja que aí nós já aprendemos algumas coisas. Bom, espera aí. Se Jesus realizava pelo poder do Pai, e assim nós vamos ver vários outros versículos, ele não era um super-homem no sentido de que as pessoas, não, ele pôde porque ele é Jesus. Não. Jesus se colocou numa condição igual à nossa,
E o que ele fazia pelo poder do Pai. E o mesmo poder que o Pai entregou a Cristo, ele está disposto a entregar a nós. O problema não é Jesus e o problema não é o Pai. Quem que é o problema? Nós somos o problema. Nós somos um conduto sujo. A água parte certinha do trono do rio da vida do Pai. Ele é a fonte da vida. Aquele trono e a água, que é a palavra, lembre-se, né? Jesus disse para a samaritana, se tu lhe pedisse, eu te daria água que jorraria para a vida eterna. É a palavra. Então quando você vê lá no Apocalipse, o Pai sentado no trono e o rio, é a palavra que sai em abundância do Pai para todos os seres humanos. Porém, a palavra sai do Pai e só chega para nós através de quem? Amém. Onde nós vemos isso biblicamente? Apocalipse 1:1. Né? Não só, mas aqui também. Né? Apocalipse 1, quem lembra? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as notificou, que as enviou o seu servo. Ok? Então sempre essa hierarquia celestial. Parte do Pai, vem para o Filho. Jesus disse o quê? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então, ninguém pode chegar até o Pai se não for através dele. Né? E, logicamente, através da palavra, nós vamos conhecendo a Cristo e, através de Cristo, conhecemos o Pai. Né? Então, aí, seguindo aqui, né? Versículo 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Olha isso que interessante. Nós vamos ver na Bíblia várias vezes dizendo que Deus disse. Certo? Mas peraí, então, como? A Bíblia diz que Deus disse. E agora está dizendo aqui que nós nunca ouvimos a sua voz. Como é isso? Fiquem com o dedo aqui, marcadinho, e vamos para Hebreus, só para explicar esse aspecto, para a gente ir devagarinho entendendo bem e conhecer a Deus através de Cristo, tá? Livro de Hebreus, capítulo 1 e 2. Quem achar? Hebreus 1, versículos 1 e 2. O que diz ali? Desculpa, como é o seu nome? Perdão. Karina, você lê pra gente? Pode ser? Não tem problema? Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez um universo. Olha só que lindo isso. Você diz assim, peraí, você vê como a Bíblia é perfeita, porque daí você diz assim, mas peraí, Deus falou, mas agora está dizendo que ninguém nunca ouviu a sua voz. Então como é que é isso? Veja que Hebreus vai explicar, olha que interessante, né? Olha o que ele diz. Havendo Deus antigamente falado. Quem falou? Deus. A questão é como ele falou, olha só. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos... Então como foi que ele falou? Pelos profetas. Não foi ele, então ninguém ouviu a voz dele. Nós ouvimos a voz de quem? Dos profetas no passado. Mas quem falava era Deus. É que a gente tem a ideia que se eu falei, você tem que ouvir a minha voz. Não, a autoridade está de quem ordenou. Por quê? É como o rei dizia para o arauto, né? Vai lá e anuncia que a partir de amanhã o imposto é tanto. Quem estava falando de verdade? Quem estava falando era o rei, mas pela boca do emissário. E aqui não é diferente, veja. Por isso se faz muita confusão com o Velho e o Novo Testamento. Olha só a diferença aqui, base. Vamos ler de novo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, não foram poucas, e de muitas maneiras, uma vez falava através da sarça ardente, outra vez falava através de um profeta, outra vez falava de outra maneira, muitas maneiras, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos... A nós quem? A nós quem? A nós que pertencemos já ao Novo Testamento, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, sempre que Cristo está falando, Ele não está falando por vontade
própria. Quem é que está falando através dele? O Pai. Como isso? Você dizia, como não falou por vontade própria? Ele era um robô? Não, não. O que é preciso entender é que Jesus, tudo o que ele falava era exatamente o que o Pai diria. Entende? Não havia uma sombra de mudança. Por exemplo, se o Pai fosse falar diretamente, a diferença é que ele abriria a boca e nós morreríamos na hora, porque não suportaríamos a voz de trovão dele. Certo? Então Cristo, como ser humano, podia falar e nós ouvimos sem problema. Lembrem-se lá do Monte Sinai, né? Que quando eles ouviram a voz, diz como trovão, eles chegaram, Moisés, fala você conosco e não fale Deus conosco para que não morramos. Não suporta-se, o ser humano não aguenta mais suportar o volume da voz do Pai. É muito forte. O problema, repito, é o Pai? O problema é quem? Nós. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, senão soa meio assustador, né? Você de repente diz, mas espera aí. Veja, vamos entender um pouquinho só isso para que não fique nenhuma dúvida aqui. O Sol, quem criou o Sol? Deus. Certo? Foi Deus. Se o Sol se aproximar da Terra, o que acontece conosco? Sim ou não? Carbonizados. A Bíblia diz que a criatura não sobrepuja a glória do seu Criador. Então pergunto para vocês, confiando nesse texto bíblico, que Deus criou o Sol, quem brilha mais, o Sol ou Deus? O Sol apenas reflete a glória que Deus lhe deu, certo? O calor, quem emite mais calor, Deus ou o Sol? O problema só está em nós. Nós que após o pecado nos tornamos extremamente fracos. A glória que cobria Adão e Eva fazia com que eles suportassem isso. A glória foi o quê? Retirada após o pecado e agora o ser humano não pode suportar isso. Tá bem? Então, seguimos aqui, né? Voltamos então para o livro de João, tá? João 37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Então ele está dizendo o seguinte para eles, olha, o que vocês não estão entendendo é que foi Deus que me enviou. Vocês não aceitam, mas foi Deus que me enviou. Ele está falando isso para os pastores. Deus que me enviou. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vocês. Outra coisa importante. Aprendeu, defenda, mantenha. A palavra, você lê, mas não permanece. O diabo vai lá e faz o quê? Arranca. Lembram da parábola que ele disse, né? Uma parte da semente caiu à beira do caminho, uma no meio das pedras, outra... Por quê? Porque não tinha raiz e secou. Então você ouve a palavra, aceitou? Amém. Mas procure guardá-la no coração, procure alimentá-la. Porque senão essa semente vai morrer. O diabo vai tirar. Um exemplo bem simples, você se alimentou da palavra, saiu, foi para um baile, funk, ou sei lá, pode ter certeza, o inimigo vai arrancar a palavra dali, já arrancou a semente. Claro que você está exposto a um local que está cheio de inimigos, cheio de demônios, vai arrancar. A questão não é, não, eu não posso ir, não, a questão não é posso, não é nada disso. A questão é que você tem que entender que você está pisando no terreno do inimigo e o inimigo vai arrancar isso de você. Bem? Então, a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou vocês não creem. Outro aspecto. Por que que a palavra de Deus acaba não permanecendo na pessoa? Porque a pessoa não crê em Cristo. Se você não crê em Cristo, não tem jeito. Você vai ler a palavra, tem muita gente que lê a palavra. Ele diz assim, não, eu leio a Bíblia, eu acho um livro interessante e tal, mas eu não aceito Cristo. Esse não tem chance. Entende? A palavra não permanece nele. Não há poder, porque não há como aceitar a Cristo e não aceitar a Deus, e não há como aceitar a Deus e não aceitar a Cristo. Esse era o problema dos hebreus, eles aceitavam a Deus, mas não aceitavam quem? Cristo. A história se repete também. Como isso? Tem pessoas, por exemplo, hoje muitos judeus que se dizem messiânicos, mas não aceitam o Novo Testamento. Então eles não aceitam Cristo. Tem um monte de igreja que aceita o Velho Testamento, mas não aceita o Novo. E tem um monte muito maior que não aceita o Velho. Se não aceita o Velho, não está aceitando a Deus. Aceita Cristo, mas não aceita Deus. Porque foi Deus que falou no Velho Testamento.
Através dos profetas. Me entendem? Nada novo debaixo do sol. Nada novo. A história se repete. O diabo apenas torna a armadilha mais sutil, mais complexa agora para reconhecer. Ele não é burro. As pessoas imaginam que o diabo é burro. As pessoas imaginam que estão na igreja expulsando o demônio está rindo de todo mundo, está rindo. O diabo é extremamente poderoso, ele enfrentou Cristo com a Bíblia. Lembram disso? Cristo, imagina, ele enfrentando Jesus com a Bíblia, citando a Bíblia, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O diabo falou o quê? Se tu é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Citou a Bíblia, gente. Conhece profundamente. Conhece. Teoria. A diferença é que nós temos que confiar, vivê-la, né? Já estamos encerrando, tá? E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha que interessante isso também. Vocês leem a Bíblia porque julgam ter nela a vida eterna, mas a Bíblia fala de mim e vocês não me aceitam. Entendem? Leem, repito, nada novo debaixo do sol. Tem gente que lê a Bíblia, mas não entende. Não entende que a Bíblia não é um livro para ser discutido. A Bíblia é Cristo tornado em letras. É para aceitar. Do mesmo jeito que você aceita Cristo, você tem que aceitar a Bíblia. Aí você lê, nossa, que maravilha, nunca tinha entendido isso. Que bom. Eu vou perguntar para o meu pastor. Chega lá, pastor, olha que maravilha. Não é bem assim. Veja bem, você não fez teologia. Não é assim. Cuidado, você está ficando fanático. Veja bem, ó, isso aqui, e começa o problema. Está escrito, mas não é bem assim. Entende? Ele vai dar uma interpretação que chamaria a Bíblia de interpretação espiritualista, não espiritual. É quando você, entende, torce a Escritura de uma forma errônea. Tá? Nós vamos encerrar o estudo aqui com uma oração, só para finalizar o nosso estudo ali, e aí a gente avança mais um pouquinho só para finalizar um outro raciocínio aqui, tá bem? Beleza? Vamos só fazer uma oração para a gente encerrar, daí a gente continua aqui, tá bom? Bondoso Deus e Pai, nós queremos dar um pequeno à parte desse estudo que fazemos, Pai, para que pessoas que ouvirão amanhã, através dos vídeos, através dessa tecnologia que o Senhor providenciou a nós, como seres humanos, nós queremos te pedir, Senhor, que, assim como há muito tempo atrás o Senhor com o teu dedo poderoso gravou na rocha a tua lei, grava também no nosso coração, Pai, aquilo que aprendemos aqui. Que essas palavras nos acompanhem, nos deem força, Senhor. Que essas palavras sejam o diferencial na nossa vida. Grava para que elas possam realmente, Senhor, cumprir o efeito desejado pelo Senhor através delas mesmas. Nós sabemos, Pai, que todos aqueles que guardaram a Tua palavra no coração foram pessoas diferentes, foram pessoas com poder, foram pessoas que realmente viveram o Evangelho que ensinaram. Dá-nos também esse privilégio, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.